O cérebro é o órgão central do sistema nervoso humano. É ele que controla nossos movimentos, pensamentos, a fala, a memória e o funcionamento dos outros órgãos. Mas muitas vezes a gente nem pensa em como cuidar do cérebro. No Cidadania de hoje, nós convidamos a médica Bruna Pitaluga, ginecologista, nutróloga especializada em medicina funcional, para nos explicar como turbinar o cérebro. Bruna, muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Eu que agradeço o convite, Roberta. Muito obrigada. Então, explica pra gente, vamos começar falando do cérebro, né? Como é que é esse órgão tão importante? O cérebro, durante muito tempo, foi um órgão abandonado dentro do estudo da fisiologia como um todo. Acreditava-se que o cérebro estava isolado dentro da cabeça e que não tinha uma comunicação com as outras partes do corpo. Na última década, os estudos do cérebro avançaram muito e ele se transformou praticamente num ator principal dentro dessa questão de fisiologia e funcionamento do corpo. E hoje a gente tem um conceito chamado de neuroplasticidade, que eu acho que é o conceito mais atual dentro da neurologia, que é exatamente entender que o cérebro ele se molda de acordo com a necessidade que o corpo tem. E ele se comunica com todo o resto dos órgãos. Ele se comunica com o intestino, ele se comunica com, enfim, o músculo esquelético, com músculos do corpo. Então, o cérebro ele não está isolado. A gente consegue entender isso e compreender isso todos os dias agora. E a gente tem até uma artezinha do cérebro, né? Que aí a gente vê que o cérebro é 60% de gordura, né? A maioria da 60% de gordura. E tem uma explicação para isso. Dentro da estrutura, se a gente for imaginar que o cérebro ele tem que passar um impulso elétrico de uma célula para outra, esse impulso elétrico ele vai passar quando eu preciso ter um ambiente para que isso aconteça. E a gordura ela é apropriada para isso, porque tem uma composição química com água. Então é importante que a gente coma, inclusive, gordura para alimentar o cérebro também. O que é uma mudança de paradigma. Durante muito tempo se falava na alimentação que o cérebro era dependente de carboidratos e a gente hoje já sabe cientificamente que isso não é uma verdade. O cérebro ele precisa de gordura para funcionar. Então, essa ideia também de cortar totalmente as gorduras, isso pode ser até perigoso para o funcionamento do cérebro. Com certeza absoluta. Alguns trabalhos já mostram que quando o colesterol total diminui para valores menores do que 150, a pessoa tem aumento de chance para depressão, para demências. Então, diminuir gordura na dieta, é claro que existem várias gorduras dentro da dieta, mas as gorduras boas, que são as gorduras importantes para o cérebro, diminuir essa fonte de alimento seria prejudicial para o funcionamento, sim. E ao mesmo tempo a gente vê também que o cérebro consome 30% do oxigênio, 30%, né? Quer dizer, como a função do pulmão é importante para o cérebro, como tudo se comunica dentro do nosso corpo, como os órgãos não estão isolados. Se um pulmão não funciona de maneira adequada, como é que o oxigênio vai chegar no cérebro e como é que o cérebro vai funcionar de maneira adequada? E a gente começa a entender, por exemplo, que pessoas que são sedentárias, que não têm uma função cardiovascular adequada, são pessoas que têm uma maior chance também para desenvolver doenças cerebrais por falta de oxigênio, simplesmente porque não têm a capacidade para expandir, para respirar e levar oxigênio para o cérebro. Então, é muito importante a gente tratar do oxigênio cerebral também. Para poder alimentar essa necessidade. Alimentar o cérebro. O cérebro adora o oxigênio. Então, e aí a gente tem também aqui mostrando como funciona o cérebro, né? Então, são as sinapses. Explica pra gente. Os conceitos, o cérebro ele é uma unidade, é uma massa. Mas se a gente pegar uma lupa e for olhar o cérebro, cada célulazinha chamada neurônio se comunica com a outra através de um espaçozinho chamado sinapse. Nesse espaçozinho, o impulso elétrico ele é trocado entre um neurônio e outro e é onde a informação é passada. Nesse pequeno espaço é onde são liberados os neurotransmissores. Neurotransmissores são as substâncias dentro do sistema nervoso central que dão uma informação. Por exemplo, a acetilcolina, que é um dos neurotransmissores, deixa o cérebro mais calmo. A adrenalina deixa o cérebro mais ansioso. Então, os neurotransmissores são importantes para a gente saber determinar para o cérebro qual é a função que ele vai ter naquele momento. Então, por isso que a gente tem que ter sempre um balanço, por exemplo, do estresse com meditação, do sono
com ficar acordado do dia e da noite. Isso é muito importante para o cérebro no controle desses neurotransmissores. Tem a serotonina, que é um neurotransmissor muito falado também, né? É um antidepressivo natural, né? A serotonina é o que a gente quer exatamente produzir, e a grande maioria da nossa serotonina é produzida no intestino, não é produzida no cérebro. Então, mais uma vez, a gente vai entender essa questão das relações dos órgãos dentro do nosso corpo. E a serotonina, ela é produzida quando nós ingerimos alguns alimentos. As bactérias intestinais, elas produzem a serotonina entra na corrente sanguínea e vai ativar algumas partes do cérebro. Então, essa relação interessante entre todos os órgãos e dos nossos órgãos com os alimentos e com a nossa flora. E os neurotransmissores não são exclusivos do cérebro, eles funcionam e circulam pelo corpo inteiro. Então, é sempre importante a gente ter em mente que o corpo é uma coisa só, né? Única, e que nós devemos cuidar do corpo, né, como um todo. E aí, a micróglia. A micróglia, dentro do conceito que eu falei logo no começo, que é a neuroplasticidade, a gente, nesse conceito anterior de que o cérebro estava isolado dentro da cabeça e que não tinha comunicação com o resto, a gente imaginava que ele tinha uma barreira e que as coisas que aconteciam no corpo não interferiam dentro do cérebro. A micróglia é um sistema de defesa específico do cérebro. Então, a gente começa-se a criar e entender os estudos a respeito da defesa do cérebro em relação ao conceito de inflamação, por exemplo, sistêmica. Então, o cérebro tem um mecanismo próprio que se defende e que pode ser inflamado ou não, depende do estilo de vida de cada pessoa. Mas é um conceito novo, é um conceito extremamente importante hoje dentro do entendimento da fisiologia cerebral. Essa é da questão que o cérebro ele tem sim um sistema de defesa único. Ele se defende justamente então da inflamação, que é um grande perigo. Assim, e que vem de qualquer lugar, vem do intestino, vem de uma doença articular, a inflamação vem de vários lugares dentro do nosso corpo, exatamente porque nós estamos comunicados com tudo, né? Então, a gente pode olhar aqui, tem também uma lista dos fatores de risco para a inflamação do cérebro, né? A genética, que é um fator importante, quer dizer, a pessoa realmente que nasce com essa genética, ela tem um risco aumentado para ter alguma doença cerebral. Então, assim, a gente está falando aqui de como cuidar, como fazer, mas não dá para negar que tem um fator genético também, né? Com certeza tem. Pessoas que têm algumas alterações genéticas têm uma predisposição aumentada, por exemplo, para Alzheimer. Pessoas que têm uma mutação no gene chamado ApoE têm uma predisposição aumentada. Mas genética é uma questão muito interessante, Roberta, porque genética não é um destino. Então, se você tem uma genética, por exemplo, que predispõe a uma doença, mas você ao longo da sua vida teve uma alimentação adequada, um sono adequado, atividade física, performance, você tem uma chance muito menor de que esses genes sejam transcritos. No entanto, se você alia a genética a um fator de um estilo de vida e a fatores que são nocivos, aí essa genética vai ser prejudicial, você potencializa, você aumenta a sua chance e seu risco para ter algumas doenças. Então, essa que é a questão da genética. O gene ele vai ser transcrito de acordo com o ambiente que a gente expõe ele. Se a gente expõe ele a um ambiente com alimentos adequados e, enfim, uma redução do nível de estresse, tá tudo bem. Se eu exponho ele a ambiente nocivo, com pessoa estressada, que não dorme, que fuma, com certeza esse gene vai ser transcrito e vai ser transcrito de maneira inadequada. Então essa é a questão da genética. Então, se a pessoa descobrir que tem uma predisposição genética, então ela não deve encarar aquilo como, ela não está fadada até aquela doença, é um alerta para ela tomar um cuidado especial. Com certeza, a genética não é uma sentença. E a grande maioria hoje dos trabalhos mostram a genética como sendo uma medida de prevenção e não exatamente como uma medida de tratamento. Então, fazer a avaliação e saber que você tem o gene, eu acho que é uma grande oportunidade que a pessoa tem na vida para entender que a maneira com que ela vive, a maneira com que ela está vivendo a vida naquele momento, pode ser que seja prejudicial para ela. Então, pode ser uma oportunidade que ela tenha de reverter alguma coisa que possa desenvolver uma doença no futuro. A gente está falando do cérebro, mas hoje existem vários exames, várias formas da gente saber outras doenças também. Doenças cardiovasculares, alterações cerebrais, alterações para doenças reumatológicas, para a própria inflamação. Então, existe hoje um leque dentro da medicina de doenças que a gente pode estar predisposto nessa visualização do exame genético e que a pessoa tem a oportunidade de falar, olha, se eu tenho essa predisposição, eu tenho que tomar um cuidado redobrado com a minha saúde.
Então, e aí parte desse cuidado é pela dieta. Dieta é fundamental, a gente morre pela boca. A dieta é fundamental nessa questão. Comer bem, alimentar o cérebro, alimentar o corpo, alimentar trazer aquilo que a natureza dá para você. Nós estamos acostumados, o nosso corpo está acostumado a comer aquilo que a natureza dá. Não é o que está embalado, não é o que tem uma lista de ingredientes. A gente está acostumado a comer aquilo que tem raiz, aquilo que depende do sol para se desenvolver, aquilo que tem folhas, enfim. Essa que é a nossa questão com a dieta. E eu acho que a gente precisa voltar para isso com urgência, porque nós estamos realmente mais doentes porque nós estamos comendo de maneira inadequada. E aí, justamente isso é um risco para a inflamação cerebral. Com certeza. Alguns alimentos são extremamente tóxicos, um deles é o açúcar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre açúcar. Fala só primeiro um pouquinho sobre o estilo de vida, para a gente passar para o Estilo de vida. É como você vai viver, de fato, o seu dia a dia. São as suas 24 horas do seu dia. Se você dorme bem, se você acorda bem, se você pratica algum tipo de atividade física, se você cuida do seu coração, se você cuida do seu pulmão, seja uma caminhada, seja qualquer coisa é melhor do que ficar sentado. Como é que você se relaciona em sociedade? As pessoas que ficam isoladas são pessoas que tendem a ter doenças cerebrais e enfim, alterações como demência, depressão. Pessoas que vivem em comunidade, têm um senso de pertencer a um grupo, são pessoas que têm menos doenças, que se sentem mais acolhidas. Então, o estilo de vida é literalmente aquilo que você faz em 24 horas do seu dia. Encontrar alguma coisa que dê prazer. No consultório, eu pergunto para os meus pacientes, o que te dá prazer hoje, no seu dia? E as pessoas às vezes não sabem o que dá prazer. Às vezes o trabalho é estressante e para ir para o trabalho tem que pegar um ônibus, pega um carro, enfrenta trânsito. Então, isso tudo tem que ser equilibrado, não é tirar isso da vida. Mas a gente tem que equilibrar tudo isso e no final do dia fazer, por exemplo, uma meditação para tentar acalmar de novo o corpo. É interessante que aí parece que é semelhante ao que você já falou da dieta, que tem que voltar a um estilo mais antigo, né? Assim, o estilo de vida moderna é um pouco prejudicial, é um fator de risco para a inflamação. Com certeza, é exatamente isso. A gente vive numa sociedade que não sabe o que é o dia e o que é a noite. As crianças que vão jogar um videogame às 8 horas da noite, um videogame que tem aquele estímulo visual com alterações de luzes, com alteração sonora. Tem crianças que às vezes vão jogar um jogo mais violento, que envolvem tiros ou... Enfim, as crianças hoje, elas estão expostas a isso muito mais. E vão dormir mais tarde, logo vão acordar mais tarde, mas tem que acordar cedo para irem para a escola. A gente não pode impor a essas crianças que elas tenham um aprendizado adequado. O dia e a noite são muito importantes para o cérebro, muito. E a gente funciona, o nosso corpo funciona com o dia e com a noite. A exposição à luz solar é muito importante. Você sair da sua casa e se expor, deixar o sol, a luz solar encostar em contato direto com a sua pele. Isso ativa alguns genes que são importantes para a função cerebral. Se a gente for analisar, a pessoa sai de casa, entra na garagem do carro, fecha as janelas do carro por conta de violência. Depois disso, eles entram na garagem do trabalho, deixa o menino já entra na sala de aula. Se a gente for avaliar e ter uma avaliação crítica sobre a exposição solar ao longo de 24 horas, é muito pequena. E os nossos antepassados saíam da caverna e passavam o dia inteiro na exposição solar. Não é só uma questão de vitamina D, é óbvio que tem a vitamina D envolvida, mas é uma questão mesmo natural, de saber o que é o dia e o que é a noite. E a própria luz solar, ela também libera neurotransmissores cerebrais? A luz solar ela não vai liberar diretamente neurotransmissores, mas ela facilita a produção de neurotransmissores. Então, indiretamente, estar exposto à luz solar, você tem um controle da produção de neurotransmissores, mas ela não é diretamente responsável pela produção. Bruna, você falou do açúcar, a gente tem aqui uma lista de açúcar, que quando a gente fala açúcar, às vezes a gente acha que o açúcar mascavo, o açúcar demerara é mais saudável, ou agave, que é uma planta, mas como é que é? No fundo, tem alguma diferença? Todo mundo acha que o mel também é super... Na verdade, mel pode, não como açúcar, mas eu ponho mel, né? Eu ponho, enfim, um outro xarope. Na verdade, todos os tipos de açúcares são ruins. O açúcar, ele tem uma influência no cérebro importante. Tem um médico americano que é o maior estudioso de açúcar e ele, dentro do laboratório dele, ele faz uma experiência com ratos e eles colocam esses ratos expostos ao açúcar e à cocaína
e as duas exposições, os ratos têm acesso livre a essas duas substâncias, e quando esses ratos eles entram num período de abstinência, a abstinência do açúcar é tão grave quanto a abstinência de cocaína. E a gente não é difícil entender isso, porque se a gente vai para uma festa infantil e as crianças comem brigadeiro, todas as mães sabem que depois que os meninos comem brigadeiro, que eles ficam mais agitados. E pior que não é só o brigadeiro, né? Não, é o brigadeiro, o bolo, a Coca-Cola. Exatamente, então é o refrigerante, o suco, exatamente isso. Então, se a gente for observar e tiver uma avaliação crítica novamente em relação a isso, é fácil observar que você vai ter essa questão com a abstinência e fica excitado com a presença do açúcar. E a crueldade também, essa é uma coisa muito interessante, existe uma crueldade, estou falando da festa infantil, porque eu acho que isso é muito fácil de todos entenderem. As pessoas esperam a mesa do açúcar ao final da festa. Então, fica todo mundo fica excitado na expectativa. E uma coisa interessante que você pode fazer em casa, Roberta, o dia que você come açúcar às 4 horas da tarde, você vai perceber que no outro dia, às 4 horas da tarde, você inconscientemente vai falar, ai, eu queria tanto comer um pedacinho de chocolate, um açúcar, um docinho. Indiretamente, o seu corpo já entra em abstinência e você já tem um impulso de querer comer de novo. E isso é um ciclo vicioso, porque o café da manhã do brasileiro é pão, leite, um achocolatado e você, às vezes, até com açúcar também. E o pão tem açúcar, o pão de forma tem açúcar, o outro pão o pão francês tem açúcar, o leite tem a lactose, que é um tipo de carboidrato também, como açúcar, e o achocolatado que tem açúcar. Aí essas crianças saem de casa, por exemplo, ou o funcionário, ou o servidor sai de casa, vai para trabalhar, não consegue trabalhar. Daqui a 10 horas da manhã já está todo mundo morrendo de fome de novo. Então, toda vez que pega um produto que tiver um nome, xarope de milho, maltodestrina, glicose, sacarose, açúcar modificado, açúcar invertido, açúcar é açúcar, não muda. Não adianta querer se enganar que não. Ruim. E como que faz para tirar o açúcar? Que, como você falou, até nas coisas de sal, até no pão de sal tem açúcar. Você vai fazendo um detox consciente. Eu acho que é melhor, radicalmente nada funciona. Eu acho que tem que fazer um detox consciente. A partir do momento em que o ser humano entende que aquilo lhe faz mal, consumir aquilo de livre e espontânea vontade, eu acho que é muito complicado. Entender essa questão do açúcar com o cérebro é muito importante. Se a pessoa de livre e espontânea vontade continua o consumo, realmente a gente não consegue impedir isso. Mas eu acho que toda casa, você diminui o consumo. Em vez de comprar um achocolatado simples, você usa um chocolate 70% derretido, ou compra um cacau em pó, que não é caro, essas coisas são acessíveis. Mistura com leite, daqui a pouco você troca isso. Eu acho que são as pequenas substituições no dia a dia que vão modificar. Todas as modificações que são radicais não funcionam, então a minha experiência no consultório é que não funcionam, e as modificações elas devem ser feitas conscientemente. E se você comeu açúcar no café da manhã, não coma açúcar no almoço, não coma açúcar no jantar, não coma açúcar no lanche. Eu acho que é uma questão de escolha mesmo, escolher conscientemente e saber, por exemplo, que naquele horário que você sentiu vontade de comer, porque no dia anterior você comeu açúcar naquele mesmo horário. Agora, a gente vê aqui na lista frutose, que é o açúcar da fruta. Então, a gente não pode comer fruta ou isso é a frutose isolada, quando ela é refinada? Esse é um assunto bem polêmico. A frutose, ela não deve ser ingerida da forma como a gente ingere. Hoje, a humanidade come, por exemplo, banana, 3, 4 bananas por dia. Então, a oferta de frutas, ela é feita de uma maneira abundante e que não deveria ser feita dessa forma. A nossa genética e o nosso corpo, ele é preparado ainda como no tempo das cavernas. Então, nós estamos preparados ainda como se no tempo das cavernas. Não era para ter abundância, a gente não tinha banana 365 dias do ano, a gente tinha banana em períodos pequenos. A banana foi aparecer, na verdade, no desenvolvimento humano muito tempo depois. Eu falo muito da banana porque eu acho que a banana é muito real na vida do brasileiro, porque todo brasileiro pega uma banana e come. E a banana é rica em frutose. A frutose, ela deve ser muito bem controlada. A fruta, ela tem outras vantagens, então a fruta pode apresentar vitaminas e sais minerais dentro dela, tem fibras dependendo da fruta, mas no geral, 2 frutas por dia, no máximo, o ser humano deveria consumir. E o suco também, você pega, tem a frutose e tira a fibra, né? Então Exato, é mais complicado ainda. É mais complicado ainda. O suco não deveria ser consumido de forma alguma. Você quer comer alguma coisa, coma fruta. A fruta é aquilo que a natureza faz. O suco já é a modificação do ser humano. Então, coma a fruta. Dê vontade, eu quero comer uma maçã.
coma a fruta, mas evite tomar o suco. Também evite sempre. Come a fruta e depois bebe água. Água, a melhor coisa que tem é água. A gente está fazendo refrigerante, suco de caixinha, suco, é tudo industrializado da mesma forma. Então deveria ser somente a fruta e água. Bruna, e como é o seu café da manhã? Todo mundo quer saber. O meu café da manhã é um café... Sim, vamos. O meu café da manhã é um café da manhã que ao longo de muito tempo eu tive que adaptar. Então, hoje meu café da manhã são ovos porque eu gosto de comer ovos. E eu pego todos os vegetais que sobraram no dia anterior da minha geladeira, pico tudo, misturo com os ovos, eu bato nos ovos e faço como se fosse um omelete gigante. Então, pode ser que um dia de manhã eu coma ovos com brócolis, ovos com cebola, ovos com cenoura, ovos com vagem, mas o meu café da manhã costuma ser esse. Quantos ovos nessa omelete? 2 ovos, dependendo da minha fome, 3, isso varia muito. Bruna, o pessoal aqui do nosso departamento de arte preparou aqui uma pirâmide que você passou pra gente, que é um pouco baseada, como você falou, na dieta do homem pré-histórico, exato. Não é? Que aí seria, explica pra gente, aqui embaixo é o que a gente tem que comer mais. É o que nós temos que realmente ingerir mais. Voltar de novo para essa questão do homem pré-histórico e entender que a gente tem que comer os vegetais. Essa é a base, tem que ser a base da nossa pirâmide. Essa é a base da pirâmide da saúde mesmo. Então, a gente tem que voltar à ingestão de folhas e comer todos os tipos de alface, comer couve, comer espinafre, comer rúcula. A gente tem que comer todos os tipos de folha. Couve de Bruxelas. Tem pessoas que não sabem nem o que é couve de Bruxelas, né? E era um alimento maravilhoso. Comer brócolis, couve-flor. Aquelas coisas diferentes, bertalha. Maravilhoso comer bertalha. Almeirão é excelente, muito bom para o fígado, inclusive. Então, a gente tem que voltar a comer folhas. Essa é a base da nossa pirâmide mesmo, é aquilo que os nossos antepassados passariam durante uma caminhada saindo das cavernas e pegariam no chão e comeriam. Não precisa ser cozido necessariamente. Você pode cozinhar, você não precisa comer os alimentos crus. Eu acho que a gente não precisa chegar a esse extremo de agora vai ser tudo cru, mas botar isso de novo. Saindo de novo para essa questão do dia a dia, o almoço do brasileiro ele é composto metade, de pegar um prato, metade do prato é arroz e feijão, metade do prato, geralmente tem 1 ou 2 folhas de alface, uma rodela de tomate, uma rodela de cebola e um pedacinho de carne. Esse prato ele é um prato desequilibrado do ponto de vista de nutrientes. Não é que ele vai parar de comer o arroz e o feijão, diminua essa questão. Então, coloque metade do prato com os vegetais. Então, capriche nas folhas, experimente coisas novas. Porque você tem que botar a vitamina no seu corpo para o seu corpo funcionar, botar os nutrientes no seu corpo para o seu corpo funcionar. E a gente não alimenta só o nosso corpo. Lá no começo da entrevista eu falei para você que a gente tinha que... As bactérias do intestino ajudavam a produzir serotonina. Se a gente, quando come dessa forma, a gente alimenta as bactérias do intestino. As nossas bactérias do intestino amam os vegetais. E a gente tem que cuidar muito bem delas, porque elas é que cuidam da gente. Então, quando a gente come desta maneira, a gente alimenta não só o nosso corpo com nutrientes, mas a gente alimenta as bactérias intestinais que são fundamentais para a manutenção da nossa saúde. Então, essa é a base da pirâmide. Comer cebola, comer alho poró, comer muito alho. E as frutas que eu coloquei... O enxofre, onde é que a gente encontra esse enxofre na alimentação? Seria na cebola? Cebola, alho poró, são aqueles alimentos que depois a gente come e acha que fica com um cheirinho diferente e acha que fica com um cheiro mais forte. Esse cheiro forte ele é importante para desintoxicar. Então, nosso corpo precisa desses alimentos para desintoxicar, ainda mais hoje. E as cores, que geralmente a gente põe as cores sempre, a gente chama de dieta do arco-íris, a gente deveria ter 7 cores dentro do nosso prato. Poderiam ser as frutas, mas principalmente frutas que sejam da cor roxa e azul. O cérebro adora as frutas que são da cor roxa e da cor azul, como mirtilo, framboesa, amora. São essas frutinhas que são as frutas ditas vermelhas, mas que tem uma corzinha um pouquinho mais arroxeada e azulada, deveriam ser a base da pirâmide para a gente alimentar o nosso cérebro. E aí vamos dar uma passada rápida, que infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu falo muito. Mas as proteínas continuam sendo, as proteínas de origem animal continuam fazendo parte da pirâmide. As proteínas de origem animal são muito importantes, mas principalmente mais do que as proteínas, o que mais importa eu acho que são as vísceras. Nós desaprendemos a comer um fígado, a comer moela, a comer rim, comer língua, a comer coração. As vísceras são onde tem a quantidade maior de nutrientes dentro dos animais. Melhor do que comer um filé mignon. Muito melhor, muito mais nutritivo. O filé mignon ele é um pedaço de fibra muscular.
as vísceras são a fonte de alimento mesmo. Os nossos antepassados, eles comiam as tribos, os chefes das tribos, quando existia uma caça, aquele animal que era caçado, quem comia o fígado eram os nobres e os chefes da tribo. Tamanha a importância do fígado, por exemplo, para a nutrição e para a saúde daquelas pessoas. Então, não era a população que comiam as vísceras, eram os nobres que comiam. E nós perdemos esse hábito. Eu gosto que a gente tem que retomar o hábito de comer vísceras. Agora, o fígado também é o que processa tudo que o animal comeu, então por isso que é importante que seja orgânico. Ele tem que ser orgânico, tem que ser muito bem escolhido. Então eu recomendo sempre que procure um açougue ou um supermercado perto da sua casa, converse com o açougueiro e escolha sempre um fígado que seja com aquela cor bem violácea, que não tenha fiozinhos brancos no meio que possam indicar que tenha gordura nesse fígado. Então eu recomendo uma conversa com o açougueiro e voltar a frequentar um açougue. E as algas e os alimentos fermentados, isso é o que? A gente come normalmente o iogurte, mas o que mais? Iogurte a gente nem vai considerar um alimento fermentado. Alimento fermentado são todos os alimentos que precisam de bactérias para serem trabalhados e para serem digeridos. Os alemães têm muito alimento fermentado e eles têm uma questão cerebral. Os alemães têm uma das menores incidências de doenças mentais do mundo. O alimento fermentado, quando você ingere ele, você está dando bactérias para o seu intestino também. Então, você está nutrindo novamente o intestino. E o intestino e as bactérias do intestino bem nutridos, eles funcionam melhores. Você pode botar um repolho fermentado, por exemplo. É a técnica de fermentação. Geralmente, os alimentos fermentados são aqueles que têm um cheiro bem mais forte, quase como um enxofre. Então, você abre o chucrute, por exemplo, é um alimento fermentado. É um repolho alemão fermentado. Mas aí você abre e você sente que tem um odor mais forte. Esse alimento fermentado ele é muito bom para a saúde. Você já tinha falado antes das gorduras, vamos passar rapidamente que infelizmente nosso tempo está acabando. A gente tem aqui um resumo do que é bom mesmo para turbinar o cérebro, que você mandou para a gente essa lista, né? Então, dormir bem, se movimentar, acordar cedo, exposição à luz solar, você também já tinha falado, exercitar o cérebro, pensar, né? Raciocinar. Sempre coisas diferentes, mudar a sua rotina. O cérebro não gosta de rotina. Se você escreve com o lado direito, comece a tentar escrever com o lado esquerdo. Se você pega o mesmo caminho para casa, para ir para o trabalho ou para casa todos os dias, muda seu caminho sem usar um aplicativo para chegar em casa. Tenta aprender uma língua diferente. Se você gosta de fazer palavras cruzadas, começa a fazer sudoku. Se você gosta de fazer sudoku, muda para palavras cruzadas. Se você gosta de ler, você começa a fazer matemática. Se você faz matemática, passe para leitura. O cérebro gosta de desafio. O cérebro é um grande computador que gosta de desafio e a gente tem que desafiar ele todos os dias. Só para concluir, esse último item aqui é uma coisa que muita gente questiona, assim, às vezes, mas agradecer, isso é muito metafísico, isso é importante, existe uma razão mesmo, estrutural, fisiológica, como que isso se explica? Existe. Resumidamente, que o nosso tempo já acabou, O agradecimento libera substâncias boas, o agradecimento acalma, libera serotonina. Então, o agradecimento, ele tranquiliza o seu corpo, tira você do seu estado de estresse. Agradeça todos os dias, por qualquer coisa. Agradeça porque você tem um carro, porque você tem uma família, porque você tem uma casa, porque você está vivo. Agradeça por qualquer coisa. Tenha o sentimento de gratidão. Isso ajuda demais o cérebro. Aproveitando o ensejo, muito obrigada por participar aqui. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.